Boa tarde a todos, então. Inicialmente, agradecer a presença dos nossos debatedores hoje. Temos aqui o Eduardo Chagas, o Thaleson. Inicialmente, esse é um projeto realizado pela OAB da subseção de Sinop, com a idealização da Comissão de Processo Civil, Direito Civil e Juizado e PJE da subseção de Sinop. Inicialmente, então, antes da gente discutir um pouco, esse projeto de Direito e Debate, ele surgiu, então, na nossa subseção para discutir alguns dilemas da prática da advocacia, para os interessados estudiosos a respeito de processo civil. Então, hoje, nós trouxemos esse tema, a efetividade da audiência de conciliação inaugural, prevista no CPC. Temos, então, a presença do doutor Eduardo Chagas, advogado, foi nosso presidente da subseção de Sinop. Doutor Eduardo, quer dar uma fala, se apresentar para os nossos amigos? O professor Carati, professor Thaleson, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a sexta subseção, especialmente aí a pessoa da nossa presidente Xenia Guerra e do presidente da comissão aí de processo civil, doutor Dinardi. Para mim é uma honra estar aqui na Unifacip nesse podcast falando um pouquinho da audiência 334 do CPC e também um pouco da minha vida enquanto profissional aqui na subseção de Sinop. Muito obrigado. Temos também a participação do Dr. Thaleson, professor da instituição também. E antes de passar a palavra para o professor Thaleson, agradecer a coordenação do curso de Direito da FACIP, na pessoa do coordenador Dr. Norton, também na pessoa do Bruno, diretor do campus, por ter aberto as portas, né, colocar à disposição, tomara que esse projeto vingue, essa parceria, né, da OAB junto com a FACIP, a gente conseguir trazer vários temas, né, doutor Dinardi, nosso presidente da comissão, para a gente poder discutir, trazer esses acadêmicos, profissionais, para discutir os temas relevantes do processo de direito civil. Doutor Thaleson, palavra com o senhor. Boa tarde, é um prazer imenso fazer parte da iniciativa da Comissão de Processo Civil e Processo Civil. Agradecer a nossa presidenta, a doutora Xenia, agradecer o nosso presidente da comissão, doutor Dinardi, também agradecer o apoio da Faculdade FACIP, que nos ajuda nesse momento tão importante. Tá? Então, passar para o professor Carati. Então, novamente, agradeço a presença dos dois. Hoje nós temos, então, nosso convidado, o Eduardo, e como debatedor, o Dr. Thaleson, e eu estarei aqui como mediador desse quadro. Joia? Eu acho que antes da gente adentrar para discutir um pouco sobre a efetividade da audiência de conciliação, vamos aproveitar, né, a presença do Eduardo, que é tão corrido, né, a gente sabe os afazeres aí da correria, que é o dia a dia da advocacia, entre outras funções que acumula hoje. O Eduardo é o nosso conselheiro, não é isso? Eduardo, por que fazer o curso de Direito? Carati, e pode me chamar de Dudu, vocês estão acostumados, eu não tenho essa cerimônia toda não de doutor, que isso. Eu também não tenho a classe de vocês de ser professor universitário, mas estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha vida enquanto profissional. Sempre quis fazer direito. Eu tenho um tio, irmão do meu pai, Dr. Júlio César de Mendonça Chagas, advogado em São Paulo, capital, e ele sempre me inspirou. Então, desde criança, falava em ser advogado, fazer curso de direito. Lógico que com o passar do tempo a gente vai conhecendo mais desse mundo que é bem ramificado, mas sempre falei em fazer direito por ter essa pessoa na minha família. Fiquei, né, na cidade de Sinop estudando, aqui na faculdade Unicem na época. Tive a oportunidade de ir para São Paulo estudar, mas optei em ficar aqui. Estudei na Unicem a partir na segunda turma de Direito matutina, finalizando o curso em 2008. E nesse período de faculdade foi muito interessante, porque fui funcionário da OAB, fui colaborador da OAB na sala da vara do trabalho, que era lá na Vila do Estado Humanos ainda. Depois eu tive uma oportunidade dentro do escritório trabalhista, do Dr. Wilson Gimenez Sampaio. Após estagiei no escritório que prestava serviço para o Banco Bradesco aqui, do Dr. Renato Feliciano de Deus Nery. E quando eu
terminei a faculdade, naquela expectativa de fazer a prova da OAB, o exame de ordem, eu fui convidado para trabalhar no gabinete da 4ª Vara Civil, na comarca de Sinop. Então fui aí assessor durante um ano do juiz, na época da 4ª Vara Civil, Dr. Mirko. Então, e nessa rotina, assim, quantos anos de formado você já tem na advocacia? Isso, em 2010 eu comecei efetivamente a trabalhar na advocacia. Optei em ir para a advocacia depois de um ano no gabinete. Eu acho que porque falava mais alto ali a vontade de ser advogado, né? Desde o meu tio lá, isso foi, acho que um mosquito que me picou para ser advogado. E aí escolhi em ir para o escritório, da onde eu sou sócio atualmente, da Carnelos Advocacia, juntamente com o Dr. João Paulo Mancini Carnelos, e iniciei a minha carreira como advogado em 1º de fevereiro de 2010, até hoje, sem nenhum intervalo. De lá para cá, dentro da OAB, eu exerci alguns cargos como membro de comissões temáticas lá na presidência da doutora Soraya de Castro, depois com o professor Felipe Guerra, na primeira gestão dele, e em 2015 fui convidado para compor a chapa da seccional como conselheiro, juntamente com a doutora Sirlene e o Dr. Valmir Maquiavelli. Exerci o cargo de conselheiro de 2016 a 2018, e em 2018 tive aí a oportunidade de ser chapa única na 6ª subseção, e a nossa diretoria aí ser aclamada pela advocacia para exercer a diretoria do ano de 2019 a 2021, e por coincidência ou por uma vontade divina, num período muito complicado que foi a pandemia, né? Eu estou aproveitando essa participação, diz assim, por que advogar em Sinop? Né, com tantos lugares, capitais, São Paulo, por que em Sinop? Karate, eu tive um exemplo dentro da minha casa, com o meu irmão mais velho. Ele é formado em agronomia em Tangará da Serra, na UEMAT. E no período de faculdade, que ele começou lá, final dos anos 90, início 2000, se eu não me engano, foi quando ele iniciou a faculdade, ele sempre trabalhou lá na região. Era uma região que meu pai principalmente conhecia. Trabalhou em várias empresas ligadas à agronomia. E aí eu pensei comigo, se eu sair de Sinop, ir a São Paulo estudar, eu vou ter sim um ótimo ensino, vou ter a oportunidade de advogar, seja no escritório do meu tio ou em qualquer outro lugar, trabalhar, estagiar, mas eu perderia as raízes aqui de Sinop. E a profissão de advogado hoje, muito mais concreto no meu pensamento, na minha cabeça, nós precisamos de contatos, né, de pessoas que nos reconheçam como aquele menino que morava em Sinop, mas também como profissional. Então, se eu saísse de Sinop durante 5 anos, eu perderia um pouco dessas raízes, um pouco desse conhecimento. Então, a opção de estudar em Sinop, permanecer em Sinop, foi para manter esse relacionamento, para que, lógico, você pensa alguma coisa lá 5 anos atrás, não sabe o que vai acontecer 5 anos depois, mas era um pouco com essa finalidade, de manter as raízes aqui na cidade de Sinop. E a gente conhece a cidade, mora aqui na região desde 1 ano de idade. A pujança de Sinop, da região, a economia dela sempre foi forte, e pelas oportunidades que poderia me trazer, como de fato trouxe, né? É interessante fazer essa visão. E assim, tem uma questão. Quais são os desafios hoje da advocacia, por exemplo, em Sinop? Você que acompanhou desde jovem, antes mesmo, né, de ser formado em Direito, você vai acompanhar esse crescimento da cidade e com isso também a prestação da advocacia acompanhando. Hoje, quais são os desafios, por exemplo, desse profissional que está se formando, está ingressando agora dentro dessa comunidade, né, de Sinop para poder trabalhar? Assim, no que eu penso, no que eu entendo, o grande desafio hoje é um mercado, sim, da advocacia um pouco inflado, né? Nós temos, na subseção de Sinop,
inscritos mais de 1.400 advogados. Penso aí que atuando deve ter em torno aí de 900 a 1.000 advogados atuando na cidade de Sinop, para uma população aí de 200 mil habitantes. Então, nós temos sim um mercado inflado. Lógico que a região ela proporciona várias oportunidades para a advocacia. Mas se você seja um mercado inflado e no período da universidade você não tenha tido alguma experiência, especialmente na advocacia, eu tenho certeza que quando você sair para o mercado, você vai ter são esses dois pontos. O mercado inflado e, às vezes, a falta de experiência prática, embora uma das nossas universidades aqui, que é a Unifaci, proporciona isso para o seu acadêmico, ainda assim, às vezes, a falta de uma experiência dentro de um escritório, dentro de um órgão judicial, de uma delegacia de polícia, traz aí uma certa dificuldade no momento de exercer a profissão. A experiência, então, ela faz uma diferença nessa formação? Essa experiência, por exemplo, que o acadêmico, o futuro profissional, ele tem durante a formação dele, isso auxilia nesse processo depois de entrada nesse mercado? Entendo que sim, ele sai na frente dos seus colegas. Eu vejo por mim, por outros colegas que durante a faculdade ou estagiou em gabinetes de magistrado, delegacias, em cartórios ou em outros escritórios, eles saíram na frente dos outros nossos colegas. Com muito mais facilidade de conhecer, às vezes, cara, você sabe que lá no início da profissão a gente emite guia, né? A gente protocola a petição de juntada. Mas mesmo para isso a gente tem que saber aonde que vai protocolar, o que vai pedir, aonde vai emitir uma guia, aonde que se vai falar num gabinete, numa delegacia, num órgão administrativo, né, no INSS ou qualquer outro órgão. Então essa experiência ajuda e contribui muito, sim, em abreviar aí o início de um retorno até financeiro para aquele profissional da advocacia. Joia. É interessante a gente conseguir aproveitar, né, esse evento que a gente está fazendo hoje para discutir isso, até mesmo como dica, né? Eu, o professor Tarso, são os professores, né? E os alunos sempre perguntam para nós o que fazer, como fazer, e o ponto de visão, eu acho que eu gosto demais com as ideias do Dudu, porque assim, eu acredito que a própria experiência, no estado dentro do órgão, no escritório, sem o conhecimento, isso a gente fala, mas também conhecer as pessoas, né? A gente vai falar, mas eu preciso do network, mas como é que eu faço network na advocacia? Se ele não é conhecido por ninguém, é mais difícil, porque a dor existe, e o remédio também, né? Com certeza. Dudu, me diz uma coisa, nesse momento, né, que o indivíduo, então, por exemplo, nossos acadêmicos se formam, o que eles devem buscar? Uma especialidade? Eu sou advogado criminalista, eu sou trabalhista, o que ele deve escolher na área? O que você pode trazer de dica nesse sentido? Professor Carati, há muitos anos eu já falo que o profissional de direito que quer advogar, é muito difícil ele sair da faculdade e trabalhar unicamente no mercado, sozinho no mercado. Eu oriento muitas vezes a buscar um escritório que tenha outros profissionais, né, ou através de parcerias. E escolher o ramo que você mais se identifica. Ou que você trabalhou no decorrer da faculdade, ou que no decorrer da faculdade você mais se identificou. Seja o trabalhista, o penal, o direito de família, o sucessório. Mas nós temos uma gama aí de direitos específicos, de ramos do direito específico, que o profissional pode buscar. Então, primeira coisa, é tentar se aliar a outros profissionais já no mercado, entrar no escritório ou abrir um escritório com alguém que já tem um pouco de experiência e escolher uma área que você mais se identifica. Aí, no começo, a maioria vai fazer Tem gente que com 20, com 30 anos faz tudo, é o generalista que chama. Mas hoje, no mercado concorrido que a gente tem, eu vou buscar lá o professor Carati porque ele entende de direito militar. São poucos profissionais que atuam no direito militar. Mas eu fui procurado por um cliente e vou fazer uma parceria com o professor Carati
ou o professor Carati é do meu escritório e eu vou passar essa demanda para ele. Então, entendo que buscar se aliar a outros profissionais e, ainda que não se alie, fazer essas parcerias em áreas específicas do direito. Só um adendo, é interessante também que quando você começa a advocacia, umas coisas que muitos alunos perguntam, professor, o senhor acha que eu tenho que começar a fazer estágio a partir de qual semestre? A partir do primeiro. Se tiver a possibilidade de fazer a partir do primeiro, isso já é de suma importância. Até porque se você faz estágio em escritório de advocacia, que foi uma falha minha, que eu não fiz estágio, só fiz em órgãos públicos, porque a advocacia é muito complexo, diferente da magistratura, da promotoria, onde você sabe que no final do mês, que você atenda bem as pessoas ou não, que você faça alguma coisa ali que não tenha uma certa conjectura, mas você sabe que no final do mês você está ali para receber. Diferente da advocacia. Na advocacia, além de você ter o conhecimento técnico, é necessário que você saiba administrar o escritório, como conversar com o cliente, como cobrar, como administrar o valor que você recebe. Então, assim que você se forma, para poder você iniciar uma carreira, é muito interessante, como dito por você, que é interessante que a pessoa primeiro faça estágio em outros escritórios, que trabalhe em outros escritórios, e depois ele possa galgar coisas maiores, como abrir seu próprio escritório, porque tem toda essa conjuntura de parte administrativa, financeira, para poder não chegar no primeiro e segundo ano e desistir da profissão tão linda que é a nossa. Dudu, não querendo me alongar, uma pergunta. Se seu filho falasse, eu quero fazer direito, o que você teria para falar com ele? Faz direito, não faz? Como é que... Me fala um pouco sobre isso, hein? Com certeza, Carati, eu falaria sim para fazer direito, desde que ele se identificasse com essa área. Após muita conversa com profissionais da área, lógico, mais próximo a ele entrar na universidade, porque é onde ele já tem um pouco de opinião mais formada, e falaria sim para ele fazer o direito, caso ele entendesse por isso. Mas eu diria a ele, comece o estágio no primeiro dia da faculdade. Eu comecei dias antes, inclusive, de começar minhas aulas. E tente verificar todas as áreas. Órgão público, escritório de advocacia, promotoria, gabinete, às vezes um magistério. Quem sabe, ele pode ser um excelente professor aí, com doutorado, com mestrado, com a formação devida que as faculdades precisam, mas o que precisa a pessoa entender? Ela vai sair de casa e vai se realizar com aquela profissão que ela escolher estudar durante 4 ou 5 anos, então faça sim a faculdade de Direito. Joia. Dudu, muito obrigado. Eu aproveitei, deixa a gente discutir um pouco, são alguns questionamentos que a gente sempre recebe, tanto os profissionais que têm curiosidade, de alunos, futuros profissionais que aqui no dia também, quem sabe, estará sentado junto com a gente, discutindo o tema, O tema que nós escolhemos hoje, então, dando prosseguimento, é sobre a efetividade da audiência de conciliação. A audiência, então, essa que alterou o rito do processo de conhecimento, previsto no artigo 319 seguintes, e é uma questão, essa audiência, então, ela, então, altera o rito do processo de conhecimento, sendo trazida agora, bem no começo, chamada até de audiência inaugural de conciliação e mediação, e algumas ponderações. Eu acho que eu jogando para vocês que a gente poder discutir. Primeira situação, essa audiência, então, prevista no CPC, lá no artigo 334, requisito, inclusive, da petição inicial, 319, inciso 7, ela é obrigatória? O juiz é obrigado a marcar essa audiência? Carati, a gente discutiu, conversando sobre o tema já alguns posicionamentos. O meu, ela sim é obrigatória. Entendo que ela, bem feita, ela pode sim reduzir ali o tempo de tramitação de um processo. Vamos recordar aí o CPC de 73, que eu estudei nesse CPC, acredito que vocês também estudaram o CPC de 73. Existia o procedimento sumário, a audiência do artigo 273, que era, você distribuía a petição inicial e já era agendado
a audiência do artigo 273, lá o processo 273, 273, preciso 2 a linha dele. É isso aí. Então, distribuir algumas matérias, né, de processo, o acidente de trânsito, cobrança de honorários, causas abaixo de, acho que de 60 salários mínimos. Tinha despejo também. Tinha despejo, cobrança de taxas condominiais. Você iria já para uma audiência antes da contestação. E aí eu lembro que você falou. A litigiosidade era baixa ainda. Então as pessoas chegavam ali, eventualmente, sendo assistida ali por um advogado, faziam um acordo naquela audiência. Então essa audiência do 334, eu entendo que ela sim é obrigatória, pela finalidade de criação dela e a efetividade que a gente viu em outros procedimentos lá do CPC de 73, lei dos juizados especiais, audiências, às vezes, de justificação prévia na possessória. Então, a finalidade de criação, eu acredito que sim, trouxe, tanto que no relatório do CNJ, na Justiça em Números, que eles fazem no relatório, eles trazem como obrigatória essa audiência. Mas, como no direito, às vezes não é tudo exato, né? Nós temos discussão no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, onde, citando precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, de que é sim obrigatória essa decisão que às vezes não designa audiência desafiada por agravo de instrumento, como tem jurisprudência dizendo da possibilidade de afastamento dessa audiência para atender o princípio da celeridade processual. Então é um princípio conflitando às vezes com o outro aí. Mas, no meu entendimento, ela sim é obrigatória. Tati, aproveitando então o posicionamento que o Dudu trouxe para nós, você entende que a criação, trazer essa audiência, né, de forma antecipada no rito do processo de conhecimento, objetivou trazer uma maior celeridade no processo, uma busca de maior efetividade mesmo? Entendo que essa audiência de conciliação ela veio para tentar melhorar o procedimento, tentar dar uma celeridade processual, até porque a gente sabe que a nossa justiça é abarrotada e tem que criar mecanismos de ter celeridade para que a justiça, ou às vezes a audiência de conciliação, a gente pode falar que ela teve justiça, porque sempre uma das partes vai ter que ceder, ou ambos vão ter que ceder para poder que aquilo aconteça. Mas o Poder Judiciário ele tem que fazer, ele tenta sempre fazer algo, tendo em vista que falta efetivo, além de falta efetivo, falta meios para que seja necessário realizar esse tipo de audiência. Então eles fazem porque, até tentando antecipar, como teve essa mudança do 73 para agora, na qual antigamente era necessário fazer, tinha a perícia inicial, a contestação, e só após isso era realizada essa audiência. Eles já trazem isso para poder tentar dar uma celeridade maior para a economia processual e para que as partes eles consigam ter o seu direito ali pleiteado de uma forma mais séria. E é obrigatório? Então, acontece, e aí existem alguns pontos aqui dentro do próprio 334, e existe até entendimentos em relação ao litisconsórcio unitário, na qual ele fala que tem momentos que não tem essa necessidade de ter essa obrigatoriedade, dependendo da forma que seja realizado esse procedimento. Então, até é dito no próprio parágrafo, se não me engano, no parágrafo 8º, né, na qual não comparecimento é a tentatória da atividade de justiça. Então, esse é o meu posicionamento. Bacana. Acho que pegando um adendo, né, quando a gente fala de audiência de conciliação, eu tenho quase certeza que os nossos amigos profissionais, em grande parte, já participaram de uma audiência nessa do novo rito, né, CPC de 2015, como também já devem ter acompanhado uma audiência do juizado especial. E de repente, como uma crítica construtiva, ou até mesmo, acho que a ideia de tecer alguns comentários, o que falta nesse conciliador para realizar essa audiência? O que falta nele, de repente, para buscar uma efetividade, para buscar
uma maior satisfação do jurisdicionado quando busca o Poder Judiciário? Na verdade, quem é essa figura do conciliador que realiza esse ato? São alguns fatores, professor Carati. Um primeiro deles, a gente tem que lembrar que essa audiência é realizada em primeiro lugar, né, na fila aí, por um mediador ou um conciliador. É um conciliador ou um mediador treinado aí pelo Tribunal de Justiça ou pelo Centro Extrajudicial de Solução de Conflitos, que são os CEJUS, e ele participa, às vezes, de um processo seletivo para ingresso no quadro lá de servidores temporários, de auxiliares, eles são chamados de auxiliares da Justiça. E aí eu me lembro até do livro da professora Ada Pellegrini Grinover, lá, Teoria Geral de Processo, os auxiliares da Justiça. Ele é tratado como auxiliares da Justiça, mas assim, o que eu vendo de 2015 para cá, e até anteriormente com os próprios conciliadores da Lei 9.099 dos juizados especiais, falta um pouco de preparo, e aí às vezes não é culpa do conciliador, não é culpa do mediador, mas sim da estrutura do judiciário brasileiro, que não dá a ele essa condição. Então falta um pouco de preparo, e além disso, o que a gente, pesquisando ontem na internet, a discussão que tem sobre a remuneração deles. Aqui no estado de Mato Grosso, eles ganham 1% do valor do técnico judiciário se realizada a audiência de conciliação e 0,25, ou seja, só para valores, para a gente entender valores. Hoje, R$ 26,92 se ele realizar a conciliação e R$ 6,73 se ele não realizar a conciliação. Olha quanto que ele tem que fazer para ter uma remuneração digna aí para ele prover ali a sua subsistência. Então, é a falta de treinamento e uma remuneração indigna, né, dada pelos tribunais. Não é no judiciário de Mato Grosso, isso é no judiciário brasileiro. Então, esses dois requisitos, esses dois fatores, eu vejo como prejudicial numa maior efetividade dessa audiência do artigo 334. Até porque, conforme os dados trazidos aqui pelo Edu, a gente nota que, para poder o conciliador, e aí de acordo com o provimento 40 de 2008, para ele conseguir atingir o teto do técnico judiciário da classe A nível 1, para poder receber o salário de R$ 2.692, é necessário que ele realize 100 audiências, todas sendo positivas, ou 400 audiências que não tenham sido positivas. Então, aqui demonstra que ele tem que trabalhar muito para poder tentar receber o teto, e mesmo quando ele chega no teto, ele tem que continuar fazendo as audiências daquele mês, porque caso ele tem que fazer e ele não vai receber, porque chegou no teto. Então, isso e assim, é impossível, às vezes, fazer 400 audiências no mês, né? E uma sessão de conciliação ou mediação, ela demanda um certo tempo. Se a gente quer abreviar, às vezes, 5 anos de um processo, ela vai demandar ali mais 1 hora, 2 horas, e aí onde fica impossível de fazer a quantidade de audiência que tem que ser feita. Então, muitas vezes, a sessão, ela vira aquele cara crachá. Tem acordo, não tem acordo, tchau, já sabe que tem um prazo de oferecimento da contestação ali em 15 dias. Ou até, Carati, os advogados, eles manifestam o seu desinteresse nessa audiência, porque entende que às vezes é perder tempo, né? Então, manifesta, às vezes o advogado manifesta interesse para ganhar um tempo, e aí fica nesse jogo de empurra-empurra, e de fatores que contribuem negativamente para uma maior efetividade. Eu acho que as colocações foram perfeitas, né? Só nós que trabalhamos aí sabemos a demora de um processo e quanto ele custa. Às vezes o nosso cliente custa para o nosso cliente, mas nos custa também o tempo, a dedicação, o zelo com um processo que às vezes poderia ter sido resolvido, né? Óbvio que se houve a necessidade de ingressar judicialmente é porque já existe um litígio, né? Mas eu não tenho dúvidas alguma que
que a busca pela autocomposição, até mesmo a heterocomposição, é melhor da saída, né? Você conseguir participar do resultado de um processo é muito mais vantajoso do que deixar para um terceiro, né, representante do Estado, o juiz, decidir sobre uma matéria. Hoje nós sabemos também que o juiz também cumpre metas, é muito mais números do que pessoas, né? E às vezes o resultado de um processo judicial não agrada nenhuma das partes, nem o autor e nem o réu. Às vezes não agrada o autor porque não era da forma que ele queria. Às vezes não agrada o réu porque ele não queria perder a ação. Às vezes não agrada o autor porque ele demorou demais. O remédio tem que ser tomado no momento da dor, não adianta tomar depois, né? Então, eu acho que essa explicação a respeito da remuneração traz bastante clareza, de repente, até mesmo a gente buscar, né, através das nossas forças, uma remuneração mais justa, para aquele que, de repente, possa fazer uma audiência com mais calma, ouvir melhor as partes, né, trazendo uma vantagem não só ao jurisdicionário, mas também o próprio Poder Judiciário, né, que ele consegue dedicar mais tempo àquelas demandas que realmente não comportam uma conciliação. Por exemplo, Karate, eu acho que na emenda constitucional, se não me engano, 45, lá de 2006, se não me engano, ela trouxe vários princípios envoltos ao processo civil brasileiro interessantes. Um deles é da economia, né, processual. Eu vejo, através da fase de cumprimento de sentença que mudou naquela época, mas o que se busca? Essa economia, não só no trâmite processual, mas no custo de um processo hoje para o Estado e principalmente para as partes. Seja com custas processuais, seja qual que é o benefício se eu fizer um acordo na audiência do 334 para fins de ter custas processuais. Eu já paguei as custas. Não tenho benefício nenhum. Eu não tenho. Olha, se eu fizer acordo na audiência, eu vou ter redução de 50% das custas. Eu pago 50%, se for para contestação, eu tenho que pagar os outros 50%. É um benefício, é uma economia para as partes e para o Poder Judiciário, que acaba com aquele processo em, às vezes, 30, 60 dias. Hoje, a efetividade dessa audiência é muito maior já há tempo na Justiça do Trabalho. E aí eu tenho uma crítica, não desmerecendo nenhum profissional do Judiciário. Mas quem faz essa audiência, regra geral na Justiça do Trabalho, é o magistrado. É quem conduz o processo. É quem verifica ali, às vezes, o que aquele processo pode trazer de mal para uma ou para outra parte, ou até para ele enquanto julgador. Então, a efetividade na Justiça do Trabalho é muito maior. O que eu vejo é essa falta, às vezes, de uma benesse para que seja feito ou um acordo nessa audiência. Eu vejo por aí. Então, um juiz fazendo essa audiência, eu acho que seria muito legal. Mas, Dudu, você não acredita que o legislador ele teve essa preocupação, inclusive, de colocar que essa audiência fosse realizada por conciliador e mediador, de repente até mesmo para tirar um pouco essa figura do juiz impositor, que poderia criar um tipo de reação negativa na parte, até mesmo aceitar um acordo que ela não queria? Você não entende que, de repente, a audiência conduzida por conciliador e mediador, mas um conciliador bem valorizado, bem treinado, bem disposto a conciliar, não seria até mais vantajoso do que a audiência com o magistrado? No dever ser, maravilhoso. Eu concordo com você inteiramente. Agora, na prática, e assim, cara, o seu conhecimento enquanto professor é muito maior do que o meu. Mas na prática, o que a gente vê quando um juiz, e aí ele tem que também mudar a cultura dele de litigiosidade, como nós advogados, que somos os primeiros juízes da causa, também temos que mudar. Por quê? Se eu resolver um processo em 60 dias, eu não vou receber, às vezes, meu horário mais cedo, eu não vou conseguir ter uma remuneração digna mais cedo, eu posso, às vezes, cobrar um pouco menos. Não ali infringindo a tabela da OAB, mas posso cobrar, às vezes, o mínimo da tabela para tentar reduzir a margem processual. Então, se a cultura do advogado tem que mudar, o do juiz ele tem que ver também o processo no primeiro momento como meio de resolver a solução
e aí buscando o que vem se tratando no direito profissional, no direito processual, a conciliação das partes. E a gente viu muito mais isso fixo nesse Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016. Então o juiz também tem que mudar um pouco da sua mentalidade, mas concordo contigo. Se nós tivéssemos profissionais bem remunerados, bem qualificados, quando o juiz é muito preenche esses requisitos, tenho certeza que esses auxiliares da justiça, a efetividade aumentaria muito. Mas, Dudu, até pegando um gancho, olha que situação. Eu sempre me vi num debate muito grande. Eu fui professor de processo civil em 73 e advogado, né, com CPC antigo. CPC de 2015, professor de processo civil e também advogado. E eu sempre me vi numa situação assim, você vai saber o que eu estou te falando, Carlos, também. Nós, enquanto professores, ensinamos os nossos acadêmicos a serem gladiadores processuais. Eu sempre falei isso. Nulidades preliminares, aonde você pega e vamos lá, e vamos ganhar, e vamos para cima. E você não acha que, de repente, e aí nós treinamos o nosso acadêmico futuro profissional assim. Vem o código que fala, olha, busca pela autocomposição, olha, conciliar é legal. De repente, e é por isso que até hoje, igual, por exemplo, é obrigatório nas instituições de ensino ter a matéria de conciliação e mediação, coisa que até então, por exemplo, na nossa época não existia, não se falava, né? E nós conhecíamos a conciliação nos modos da Lei 1099, que não nem entrar no mérito, que seria até um questionamento, né? Se a nossa conciliação de hoje já não está indo para a 9.099, mas essa eu vou deixar para a conclusão. Então, nós treinamos esse futuro profissional como gladiadores, inclusive numa prova, quais são os preliminares, o que fazer isso, o que é uma coisa julgada, o que é uma dependência, e a gente vai vendo as nulidades, os efeitos da nulidade. E aí depois, quando ele chega no mercado, fala, olha, é legal conciliar. Eu vejo isso por esse dilema, professor e advogado. E ao mesmo tempo, quanto advogado, eu vejo a satisfação do meu cliente quando eu tenho a solução rápida do litígio. Ele fala, esse profissional é bom, nossa, rapidinho resolveu o problema. Quando você chega com um acordo e vai só homologar o acordo, ou então numa audiência de conciliação, você consegue sentar, conversar, ele sai satisfeito. De repente, essa falha, que é uma falha acadêmica e ao mesmo tempo uma falha estrutural, nós temos a falha numa soma, num código, de repente não é tudo muito bonito para pouca efetividade. Karate, a gente tem que andar e surfar em vários meios para ser um bom profissional. E um deles é a técnica de vendas. E eu vou dar um exemplo recente que eu participei de uma palestra na semana passada, promovida aí pela Associação Comercial. Um abraço aí ao presidente Cleiton Laurino, filho de uma grande advogada, que é a doutora Bernadette Laurino. Às vezes, nós, enquanto profissionais, nós temos que ferir o nosso cliente para depois curar ele. Nós temos que ferir o comprador para depois curar ali o comprador no comércio. Veja bem, cliente, se o seu processo demorar isso, se o seu processo tramitar isso, vai ter esse custo, tem esses riscos, ou seja, o ferimento ele é pesado no processo judicial. Mas, se você vier com uma composição, e aí quando eu falo que se o legislador trouxesse benesses para esse acordo antecipado no processo, para que o fim de um processo não dependesse só de uma sentença lá final condenatória, seria muito mais fácil eu curar ali o cliente, falando que você pode não passar por tudo isso. A gente fala isso para cliente quando é inventário litigioso e consensual, a gente fala isso para cliente quando é divórcio litigioso e consensual, às vezes eles vão gastar muito mais no litigioso. Então, eu vejo que a cultura tende sim a mudar, tem que mudar principalmente por nós profissionais e os profissionais que estão do outro lado do balcão. Mas o nosso cliente tem que entender que ele está ferido. Mas se ele puder curar o quanto mais rápido, até porque nós somos um povo imediatista, eu tenho certeza que ele vem com um acordo o quanto antes. Então, usando essa técnica de venda, eu penso que a gente pode sim, e depende de nós, profissional do direito,
reduzir esse tempo de tramitação. E só complementando, entendo que a instrução que o advogado passa para o seu cliente é de total importância. Até perante o juiz, quando teve várias audiências, a gente foi para a audiência de conciliação, não conseguiu resolver de maneira nenhuma. Quando você vai para a audiência de instrução, preliminarmente o juiz pergunta se tem alguma conciliação, e tem vários casos, e tenho certeza que vocês também têm, na qual a gente só queria pagar 7 mil e a outra parte queria receber mais de 400 mil. A gente sabia que não ia chegar num denominador comum de maneira nenhuma. E a partir do momento que você conversa e o juiz ele vem e ele traz, se você for por esse caminho, vai acontecer isso, se você for por esse, o processo vai demorar, pode ser que você consiga receber, que não consiga receber, vai demorar 5, 6 anos, pode recorrer. E aí, quando você vai ajustando e você já prepara o seu cliente, isso é de suma importância, prepara o seu cliente anteriormente, ele já sabe que até onde você pode ir, o que você pode alcançar, e a probabilidade de ter um benefício é muito grande. Perfeito. Perfeitas colocações, né? Agradecer a participação do Edilo, da Maiara, nossos amigos aí participando. Então, a gente está discutindo sobre conciliação e aí até seria, acho que, aproveitando uma deixa. Me lembro muito bem, uma oportunidade. Edilo, amigo professor, amigo do dia a dia, e estamos em lados opostos. E isso acontece demais para quem trabalha, né? Amigos, mas na causa cada um defende seu interesse. Onde as partes não haviam acordo. E saímos advogados para buscar uma conciliação que atendesse ambos os interesses. Então, a participação do advogado na busca da efetividade da conciliação ela é bem grande, né? Porque se você falar para o cliente não aceita nada, ele não aceita também. Se você falar, vamos lá, tentar... Né? Eu acho que esse elo de confiança entre cliente e advogado é importantíssimo. E você olhar para o advogado e falar, agora está justo. Não, agora não está. Esse papel do advogado junto à efetividade da conciliação também é bastante importante, né? Com certeza. E mandar um abraço aí para o grande Edson, diretor da subseção, foi nosso delegado de caixa quando a gente era presidente, fez um belo trabalho, professor, estudioso, e a doutora Maiara, que é colega do conselho hoje, professora daqui da instituição, e uma grande estudiosa desses meios extrajudiciais de solução de conflito. A Maiara, quando a gente precisa de alguma troca de ideia a respeito desse tema e de outros também, a gente fala com ela. E o Edno, ele já teve o coração um pouquinho melhor. Hoje ele está mais quente para acordo, mais duro, né? Mas o Edno também, é justamente isso que você falou. Depende muito da gente, de quem está ali orientando, Karate. Se o seu cliente fala, eu só acredito em você no que você falar. Então, o que você falar vai virar máxima para ele. Então, por isso que temos que sim ser o primeiro juiz da causa, temos que ter essa malemolência aí para discutir o risco de um processo judicial. Já fiz acordo com o Edno, um recurso lá no STJ. As partes brigando, se degladiando e 0-0. Não teve vantagem econômica para ninguém. Pelo contrário, às vezes teve até prejuízo para as partes. Mas às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Né? Isso aí vai de profissional para profissional. Eu acredito que está mudando sim a cultura do acordo, da transação, porque as pessoas querem resolver o problema o quanto antes. E a conciliação e a mediação servem para isso. E lembrar, né, Karate, que você perguntou lá, é obrigatório. Eu entendo que é obrigatório. Lógico que tem as suas exceções ali nos próprios parágrafos do artigo 334. E o que a gente está vendo muito, às vezes, em discussões de jornada de processo civil. As partes estabelecem um contrato, um negócio jurídico, e lá nesse negócio jurídico eles preveem. Nós desistimos da audiência do artigo 334 na eventual hipótese de discussão judicial. Isso tem sido levado em consideração para o Poder Judiciário, dizendo, eu já acordei lá no meu negócio jurídico de que se fosse discutido no Judiciário, ambas as partes, que é um caso de afastamento dessa audiência, não gostaríamos da audiência do artigo 334. Então,
temos visto isso em contratos e tem sido levado em consideração pelo juiz, né? Até porque, para eles, o processo aí já vai para contestação, já eventualmente vai para impugnação, vai para uma audiência de instrução e julgamento, saneia o processo e sentença. Né? Anda-se muito mais rápido. Certo. Hoje, assim, num resumo, qual é o grande problema? Antes disso, você tem alguns números, vocês trouxeram alguns números para a gente poder discutir a respeito da audiência. Hoje, quantos processos, assim, em média, são saneados, resolvidos nessa audiência inaugural de conciliação e mediação? Karate, foi até bacana, porque quando a gente posta lá na rede social, vem muitos colegas advogados, estudiosos do processo civil, falar com você, Dudu, lá na Justiça em Números do CNJ tem essa informação. Qual que é a efetividade dessa audiência do artigo 334? O que está sendo feito? Eu já dei um dado aqui. A Justiça do Trabalho é a justiça que mais fecha acordo no país. Né? Já existe número do ano de 2021 no relatório de 2022. Eu gostaria aqui, peço licença, Karate, de ler o trecho que fala sobre isso no relatório, que há que se destacar que, mesmo com o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016 e tornou obrigatória a realização da audiência prévia de conciliação e mediação, em 4 anos, o número de sentenças homologatórias de acordo cresceu apenas 4,2%, passando de pouco mais de 2.900.000 sentenças homologatórias de acordo, e aí eles não tratam se às vezes é uma transação, se é uma audiência, no ano de 2015, para pouco mais de 3 milhões, é um número baixo, pouco mais de 3 milhões e 100 em 2021. Então aumentou, qual que é a efetividade? 4% em 4 anos, é baixo, é menor que o crescimento do nosso país aí no ano. Né? Em relação ao ano anterior, houve aumento de 539.898 sentenças homologatórias de acordo, 21%. A redução, eu acho que é relacionado a 2015. Né? A redução vista em 2020, a gente já sabe que deve-se à pandemia e à dificuldade de realização do procedimento de conciliação, de forma presencial ou técnicas usuais de construção de confiança do espírito de cooperação entre partes processuais empregados e audiências presenciais. Então, nós temos aqui um gráfico que no processo de conhecimento, o nosso dado aqui de 2015 é de 17,2% dos processos de conhecimento foram feitas sentenças homologatórias. E o percentual de 2021 é de 17,4%. É muito baixo. Não tem assim uma... Para que nós vamos realizar então essa audiência? É a pergunta que fica. Lógico, o juiz pode realizar ela em qualquer fase do processo, parágrafo 3º lá do parágrafo 2º ou 3º do artigo 3º, 139, audiência no conflito coletivo possessório, a audiência do 334 na tutela antecipada, na tutela cautelar, depois do pedido principal. Então, nós temos várias possibilidades dessa audiência, mas e aí? Se nós aumentamos em 4, 5 anos, pouco mais de 4%, é muito baixo. Quem está falando isso é o CNJ, que tem os seus dados através de oficiais. Números oficiais, não é? Até porque, se você for pegar 2016, 17, 18, o índice ele foi bem maior do que nós temos hoje. Né? 2016 era 20,6%, 2017 20,2%. E a gente vê que em 2020 teve um decréscimo, depois a gente começou a aumentar, mas não tanto. Então, eu acho que de repente essa seria uma próxima questão que eu queria trazer para os senhores. Olha, até 2019, até início de 2020, não se falava nessa audiência inaugural de forma virtual. Não se falava. Nós tínhamos alguns estados que faziam, mas é bem pouco, né? Não da forma que hoje regulamentada, né? Que hoje as audiências iniciais, em regra, são virtuais. Inclusive há essa previsão no parágrafo aqui do artigo 334. Vocês acreditam que a audiência inaugural de conciliação de forma virtual
pode contribuir com um número mais baixo de conciliação? Quer começar, Thales? Eu entendo que, e até de acordo com os dados, eu entendo que sim, porque se nós analisarmos quando se é feita uma audiência de conciliação ou até de instrução virtualmente, as coisas, elas, o corpo a corpo, ele tem uma energia diferente, né? E você vai aqui no automático. Hoje, comparado a tempos atrás, você vê empresas, né, na qual ela já tem mais 7, 8, 10 audiências no dia, e antigamente não, ela tinha que ir para a Sinop, ela tinha que ir para uma pessoa, ela não ia fazer outra audiência. Então isso faz com que a pessoa tenha que ter celeridade, não vai de acordo mesmo, já não quer nem conversar, nem ter uma troca de mensagem para poder ver se tem uma celeridade maior em relação a isso, né? Então, com certeza, isso só teve um decréscimo bem acentuado. Também acho que a virtualização em si provocou esse decréscimo, essa dificuldade. Mas eu entro novamente naqueles fatores iniciais. Se nós tivéssemos pessoal mais qualificado, melhor remunerado, até porque o virtual, ele cansa. O presencial também cansa. Mas, se o conciliador, o mediador, tem uma preparação, uma boa remuneração, tem tempo para fazer aquela solenidade, ainda que seja de forma virtual, a efetividade seria maior. Eu defendo, sim, a audiência de conciliação, especialmente de forma virtual. Até para uma questão de economia processual, uma economia processual, uma economia financeira do judiciário, porque aí não demanda SAD, não demanda estrutura. Para as partes também, às vezes não demanda um deslocamento, né? E aí a gente sabe hoje, especialmente em grandes cidades, como é difícil. Já em Sinop, que está difícil o deslocamento, às vezes de 10, 20, 30 minutos, que está numa grande cidade. Então eu defendo, sim, mas entendo que melhorando os fatores de treinamento, de remuneração, perfeitamente fazer ela de forma virtual. Traz uma economia financeira para todas as partes do processo judicial. Dudu, assim, pensando em números do Instituto Data Karate, eu digo assim, de experiência profissional. Eu me lembro, antes da virtualização das audiências, e nós temos muito isso aqui em Sinop, né? Principalmente no Mato Grosso. Hoje, 200 km, 300 para nós é coisa pequena. Quando eu morava na região Sudeste, andar 100 km, 100 km. Então, hoje a gente faz audiência em Peixoto, Guarantã, e a gente vai para tudo que é lado. Então, eu me lembro de sair daqui de Sinop e fazer uma audiência, por exemplo, em Colíder, em Guarantã, e lá chegando pensar nisso. Nossa, eu saí de Sinop para fazer uma audiência aqui, e eu conversar com o meu cliente, ele tá custeando essa viagem, né? Ele fala, olha, será que não é interessante? E eu falando de experiência pessoal, eu não posso fazer isso como um número oficial, né? Mas eu observava que, pelo menos nos processos que eu conduzia, eu tinha uma chance muito maior de possibilidade de acordo, de efetivação, de solução do conflito, através do acordo, até mesmo por essas dificuldades, né? É óbvio que hoje nós temos assim, o nosso escritório é o mundo, né? Com o PJI nós temos processos esparramados no Brasil inteiro. Então ficou mais fácil para nós, nesse sentido, apenas nesse, né, advogar em vários estados, estar em vários locais ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de contato humano, como o Thaleson trouxe, é fundamental. O olho a olho, fala, peraí, calma aí, não é bem assim. É porque a audiência de conciliação não cabe em discussão de instrução do processo. Muito embora quase sempre dá uma beiradinha para você mostrar a sua garra, né? Para que lado você vai? Falar, mas eu vou pedir uma competência aí. Então você já começa uma discussão, até mesmo da parte que fala, olha, isso aqui na instrução, isso aqui não vai acabar bem. E a questão da virtualização, a gente observa que diminui ainda mais a efetividade desse número. Concordo plenamente, né? Eu fico só com medo de levar uma culpa apenas para o conciliador. Nós temos aí vários fatores, né? Até mesmo uma remuneração bem sacana com a questão do valor, né? R$24, R$26 por ato, e aí conta se teve êxito ou não importa, desde que a parte desse se realize, né? Tendo êxito, R$26, não tendo R$6. E aí, com um teto ainda de R$2.600, né? Então, é meio judiante isso, né?
acaba aquele indivíduo não fazer com tanto, eu tenho até medo de falar isso, mas com tanto amor, entusiasmo, né, afinco, uma coisa falar, se de repente uma remuneração dessa fosse pelo menos 4 vezes esse valor, eu tenho certeza que ele consumiria no mínimo 4 vezes mais tempo. Calma aí, gente, não é para esse lado, vamos conversar, e viria um comportamento às vezes até mais interessante. Então a gente soma, de repente, a questão da remuneração profissional, a questão de desvalorização, e eu falo mais, nós estamos quase levando essa audiência, e tomara que isso não aconteça, para a audiência do juizado especial, que virou aquela, é só para cumprir tabela, porque é dificílimo fazer uma audiência de conciliação, o que tirou até mesmo o valor do juizado especial, e que se não tiver acordo, vai demorar do mesmo jeito, né? Então, o meu único medo, eu acho que essa audiência acabar indo, partindo do lado do juizado especial, perdendo o valor, que era a ideia do legislador processual quando fez o CPC. Olha, trazer essa audiência para cá, enquanto a parte exatamente, diminuir o número do processo. Eu me lembro, na inauguração do Sejusc, eu não me lembro se era Polido ou era Peixoto que estava presente, e a desembargadora Clarice estava lá. E nós tivemos uma... foi eleita hoje presidente do Tribunal de Justiça. E ela tem muito essa frente da conciliação, da mediação. E eu me lembro da gente discutindo, e eu conversando com ela, o juizado. O juizado especial 9.099 foi criado para quê? Uma justiça mais descomplicada, mais rápida, efetiva, mal chamada de juizados de pequenas causas, o que afetou até mesmo na credibilidade dela, mas que trouxe a ideia da conciliação, né? Isso há quantos anos? 95, imagina, copiando o modelo europeu. Falência total do sistema. Depois, vamos incluir os núcleos de arbitragem, vamos levar o particular ao papel do Estado, buscar, beleza? Sentença... Ela é estudante, ela fez o curso de arbitragem. Sentença arbitral não é título executivo. Tem que homologar, pronto, tira o valor. Hoje, né, está no rol de títulos executivos judiciais, mas naquela época não. Beleza? Então vamos criar a audiência. Será que a gente não está acabando partindo por esse mesmo caminho, de tirar o valor dessa busca pelo legislador processual, criar, vamos falar, não, vamos buscar. Hoje, eu me lembro, né, quando lecionava TGP, falar qual a maior premissa principiológica do CPC? E meus alunos, a busca pela autocomposição dos conflitos, a solução pacífica, que é o que está no relatório do CPC. E aí hoje a gente discute se é efetivo ou não é, se a culpa é do conciliador, do advogado. Vocês não acreditam que, de repente, o Estado, né, através de seus julgadores, deveria, então, valorizar o profissional, valorizar essa audiência, dar esclarecimentos, o profissional da advocacia, informar o seu cliente sobre a importância desse ato? Com certeza, Karate. A primeira coisa que eu te falo aqui, e até para a gente não ser mal interpretado pelos nossos ouvintes, aí, telespectadores, eu não falo que o culpado é o conciliador mediador. Pelo contrário, é quem administra a justiça. E um deles é o advogado. A nossa cultura de briga, de honorário de sucumbência, de quanto mais melhor, isso prejudica. Então não é o culpado, o conciliador mediador, ele se torna culpado e não é por ato dele, é por uma omissão estatal, né? Por uma falta de política aí, remuneratória, política de treinamento, de conhecimento, e aí ele se torna o principal aí, principal vítima, né? Mas isso transfere depois também para as partes que são os destinatários finais. Mas eu vejo o seguinte, a audiência de forma virtual, reitero, ela tem que ser feita com os mesmos critérios de uma audiência presencial, com técnica do conciliador, com técnica do mediador, com vontade das partes e, eventualmente, com um ganho para as partes na realização daquela audiência. Eu aprendi com um cliente assim, mas, fulano, vamos fazer essa audiência falava-se muito em call antigamente, vamos fazer por call, ou vamos fazer por videoconferência. Não, Lulu. Nós temos que olhar olho no olho, nós temos que ver a reação da pessoa, nós temos que ver como que ela vai se comportar
olhar se ela não está negociando com a gente, trocando sem o Zap, só com o Sete Copa. Então nós temos que ir lá presencial. E tinha que ir lá em São Paulo fazer essa audiência. E tivemos que ir lá e surtir o efeito. Porque a gente viu às vezes que a pessoa estava realmente trocando, não estava com o Zap na mão. E isso também se leva para uma audiência. E quem que tem que ver isso? É o conciliador, é o mediador, é o advogado e, eventualmente, o juiz. Então, defendo, novamente, a audiência de conciliação de forma virtual, ela sim é feita com a mesma técnica da presencial. E outra coisa, a gente pode notar que quando existe ação entre pessoa física e pessoa jurídica, tem determinadas empresas que não adianta, ela não vai fazer acordo de maneira nenhuma. A pessoa já sabe isso. E eles vão criando algumas técnicas para poder chegar a uma conciliação, mas não na audiência de conciliação, ou na audiência de instrução e julgamento, que eles esperam lá na frente, ou depois, quando o juiz sentencia e eles vão recorrer e falam, é o seguinte, a gente vai recorrer, recorremos, mas se quiser receber, vai ser um valor menor. Ou até quando já transitou em julgado, a gente tem que ir para o cumprimento de sentença, mesmo assim fala, não, peraí, a gente paga, mas para você demorar tanto, um valor bem menor. Então são algumas técnicas que são utilizadas para poder acabar se beneficiando de uma conciliação dessa. Um exemplo eu tive hoje, cara. Temos uma demanda lá no escritório e eu consegui agendar com um advogado mineiro lá, Belo Horizonte, ele tem escritório em Cuiabá também. Consegui agendar uma reunião virtual com ele hoje às 9 horas da manhã. Sentamos, nós estamos litigando já em fase de liquidação de sentença. O nosso cliente que é executado apresentou os dados, eles fizeram o cálculo dele, nós fizemos o nosso, está muito próximo ali os cálculos, e aí eu liguei, fiz essa reunião com ele de forma virtual para saber de uma possibilidade de acordo, um parcelamento, um desconto. E aí o colega advogado falou, doutor, a nossa cliente tem várias formas de fazer acordo. Primeira forma, segunda forma, e tudo, doutor, nós reduzimos o nosso honorário de sucumbência conforme a redução do cliente. Cara, eu achei espetacular, porque são poucos advogados que ele já está fixado o honorário de sucumbência dele, já está ali, não tem mais qualquer tipo de discussão, e ele falou, ó, eu vou encaminhar para o senhor e o senhor considera cada proposta a redução equivalente aí dos honorários de sucumbência. A hora que eu for falar para o meu cliente isso, sabe o que o cliente vai falar? Pode fechar o acordo. Agora, se ele batesse no pé, ou em qualquer outra situação, não estou falando só dos honorários, mas não dou desconto nenhum, é à vista. Moço, a gente, enquanto advogado, ia tentar ver qual que é a forma mais eficiente para se delongar aquele processo. Então, nós não vamos ter uma secretaria que vai expedir um edital de intimação para cumprir a sentença, nós não vamos ter mais essa ida do processo aí de forma virtual agora para o gabinete, nós vamos resolver o processo antes de começar essa marcha do cumprimento de sentença. E por quê? Os advogados conversaram, ainda que de forma virtual. Eu queria, na semana passada, estar no escritório dele com aquela filosofia, Karate, de fazer tudo de forma presencial. E ele falou, não, doutor, vamos fazer de forma virtual, porque a economia do senhor não precisa estar aqui em Cuiabá, apesar de estar lá, e eu também não preciso estar no escritório em Cuiabá. Então eu estou morando em Belo Horizonte e, através dos advogados, nós fizemos uma conciliação hoje em 20 minutos. E agora só depende do nosso cliente aceitar ou não aceitar. Então, olha a efetividade também de uma reunião virtual. Olha a economia de uma audiência virtual. Olha que legal. Né? Se fosse fácil assim, é o dever ser. Maravilhoso, mas não é, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, e até tem determinados advogados que se sentem ministros do STF, ministro da ONU, como diz o ex-presidente Lula. Mas se vocês forem notar, teve uma audiência, tentei fazer acordo com um advogado, aí o advogado passou, liguei lá, a secretária falou comigo, falou assim, ó, se o senhor quiser falar com ele, só por e-mail.
ele não atende. Peraí, ele é tão diferente assim, quem ele é para poder... Não, pode falar que eu sou advogado, não sou secretário, não, sou advogado. Ele falou, não, ele só trata por meio de mensagem, que é por e-mail. Outra forma ele não trata. Né? Então fica até difícil, são determinados pontos até pelo meio virtual que pode também atrapalhar a composição viral. Joia. Para a gente ir se encaminhando, né, para a conclusão, Dudu, a audiência de conciliação é efetiva ou não é efetiva? É obrigatória ou não é obrigatória? Novamente, cara, eu entendo que ela é obrigatória, sim. Até para a gente não reduzi-la, conforme você falou lá, a audiência do juizado especial da Lei 9.099. Vi aqui comentário da professora Maiara falando, nós não podemos reduzi-la a isso. Por quê? Nós precisamos reduzir o tempo processual, a marcha processual, nós precisamos contribuir para a economia processual, para a economia do judiciário, e todos nós que fazemos parte da administração da justiça precisamos contribuir. Então, eu entendo que ela, sim, é obrigatória. A segunda indagação, Karate. É efetiva? Não é efetiva por diversos fatores. Seja falta de treinamento, seja falta de cuidado, principalmente com os gestores do Poder Judiciário, com esses auxiliares que lá... eu faço um exemplo comparativo com o oficial de justiça. Quanto tempo se levou para o oficial de justiça ser um pouco melhor valorizado? Através da sua remuneração, através do seu treinamento, através de requalificação, enfim, isso vai levar tempo, depende da gente, mas infelizmente, passados aí mais de 5 anos da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, 2016, ela não é efetiva pelos dados do CNJ. O que está errado? Está errado principalmente a cultura e essa falta de critérios para que o profissional mediador e conciliador seja melhor visto, né, melhor recompensado. E lembrando, Karate, vários estados ainda têm uma dificuldade no funcionamento dos CEJUSCs, do Centro Extrajudiciário de Solução de Conflitos, que é o responsável por essa audiência do 334. Mas aonde há falta dele, o juiz pode fazer, baseado no entendimento aí de doutrinadores e da própria jornada de processualistas civis, onde o juiz pode fazer essa audiência. Então, veja bem, se a gente comparar, acredito que o número de audiências que os juízes fazem é muito baixo. Mas se a gente comparar ainda que baixo, qual que é a efetividade? Vamos tentar fazer esse estudo. É efetivo quando o juiz... Eu lembro quando eu ia na audiência em determinado magistrado, e o Edson vai saber de que magistrado que eu estou falando aqui, já é aposentado. Rapaz, ele fazia audiência na audiência de instrução e julgamento. A conciliação na audiência de instrução e julgamento. Porque ele estudava o processo anteriormente, ele sabia os riscos para ambas as partes e o risco dele dar uma sentença. Porque, às vezes, ele poderia cometer uma injustiça na sentença. Ele não ia cometer uma justiça ali para o julgador, e para quem tem a experiência de julgar uma outra pessoa, é complicado. Então, infelizmente, ela não é efetiva, mas eu quero e luto para que ela seja obrigatória. A gente está até analisando dados, a gente pega o estado do Mato Grosso do Sul, onde a efetividade da audiência de conciliação é muito grande. A principal, hoje, o maior centro de conciliação que existe no Brasil é em Mato Grosso do Sul. E eu fui analisar o porquê disso e falo o seguinte: aqui nós valorizamos os nossos conciliadores, os nossos mediadores, além, e aí a gente nota, qual é a diferença entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso? Agora, em janeiro de 2022, os mediadores e os conciliadores, eles fizeram reclamação porque, além desses valores que nós falamos, foi reduzido mais ainda, porque eles têm que trabalhar muito mais para poder conseguir o teto, que gera o teto.
E aí, além disso, são mutirões que são realizados no Mato Grosso do Sul. E às vezes pode ser até uma falha minha, mas a gente peca muito em relação a esses mutirões que são realizados. A gente vê na Biraí, para o Mato Grosso do Sul, eles fizeram mutirões, mais de 90 sessões. Das 90 sessões que eles realizaram, quase que metade eles conseguiram conciliar. Então a gente nota que isso aí acaba ajudando a sociedade como um todo, acaba fazendo com que até o Poder Judiciário ele não fique tão abarrotado e, consequentemente, possa ali existir uma justiça maior. Vou agradecer, então, a presença dos senhores. Inicialmente, agradecer à OAB Sinop, na pessoa da doutora Xênia, à Comissão de Direito Civil, Processo Civil e Juizado Especial, na pessoa do doutor Dinati, muito obrigado, doutor Dinati, a FACIP, na pessoa do Norton, e agradecer a presença dos senhores aí que apresentaram o tema. Acredito que conseguiram demonstrar bastante conteúdo a respeito da audiência de conciliação e que plante uma semente em cada um que nos acompanhou hoje para buscar aí uma maior efetividade desse instituto tão valoroso que é a audiência de conciliação. Joia? Muito obrigado, doutores. Obrigado, Karate. Novamente agradecer a subseção, na pessoa da presidente Xênia, toda a diretoria, ao presidente da Comissão de Civil e Processo Civil, meu amigo Dinati. Uma ótima ideia, Dinati, e ver as comissões trabalhando é ver a OAB em movimento, seja no âmbito das subseções, da seccional ou do Conselho Federal. Essas pessoas que fazem parte das comissões, eu digo, às vezes, são muito mais importantes, às vezes, que um próprio diretor de OAB, um próprio conselheiro, às vezes, o conselheiro estadual ou federal. Porque eles que levam o nome OAB, que prestam um verdadeiro serviço da OAB de forma voluntária, e nós também, enquanto diretor de forma voluntária, mas eles que estão, às vezes, no dia a dia, dentro de uma universidade, a OAB vindo para dentro da universidade, discutindo matérias importantes. Nós estamos falando de um artigo do CPC apenas. Olha quanta discussão. Isso aqui nós não falamos 50% do que tem de julgamento, de súmula, de enunciado, a multa é aplicado, não é aplicado, quando é aplicado. Então, acho que lança-se sim uma semente, uma ideia, Dinati. Parabéns pela iniciativa. Conte com a minha ajuda, com a ajuda da Seccional Mato Grosso, para a gente alavancar esse projeto, e lanço um desafio, que no próximo podcast tenha junto com aqui o participante um acadêmico de direito. Eu acho que dar a oportunidade para o acadêmico de direito falar, participar, se mostrar, se portar e principalmente Karate, Tássio, que são professores de honor, estudar o tema. Porque às vezes 2, 3 horas debruçado no tema, ele nunca mais vai esquecer, especialmente pela oportunidade ímpar que é participar de um podcast. Obrigado e obrigado a todos que nos acompanharam aí. Agradecer primeiro ao professor Karate, agradecer ao professor doutor Dinati, presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil. Agradecer ao professor Norton também, parte da FACIP, pelo apoio. E agradecer também ao Dudu, que é uma pessoa que eu sempre tentei me espelhar para poder ser um grande profissional, né? As pessoas que não conhecem, assessorei de juiz durante 4 anos. O primeiro escritório de advocacia que eu fui trabalhar foi lá na Carnelos, né? Com Carnelos, Candinei. Então, foi uma experiência extraordinária, um ano que eu fiquei lá com eles. Consegui aprender bastante para poder tentar ser um bom profissional. Eu agradeço bastante ao Dudu, porque foi uma pessoa que me ensinou bastante e onde ele estiver sempre vou torcer para o seu sucesso. Vou agradecer novamente pelas brilhantes informações dos senhores. Muito boa tarde, muito obrigado por cada um dos senhores que acompanharam. Qualquer dúvida, pode encaminhar para a nossa comissão, de repente sugestão de tema para um próximo podcast, nos encaminhe, que de repente a gente consiga promovê-los e colocar nessa lista de debates. Joia? Muito obrigado e boa tarde.